Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Programa Amor e Caridade, mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa. Hoje com um tema que eu tenho certeza que vai agradar todos vocês. Mas antes, eu quero apresentar os nossos convidados desse programa, que é a Débora e o Edson, do Centro Espírita Aristide Silva, e que eles vão conversar comigo sobre a Páscoa. Afinal de contas, Páscoa é coelhinho, ovo de Páscoa, aquele momento gostoso, a gente comer bacalhau em casa, né? Só que não. Páscoa tem um significado muito maior. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer, Vivian. Estar aqui com meu amigo Edson e com você é uma alegria. Eu também estou gostando muito. Então vamos direto. A Páscoa não é o coelhinho. Não, a Páscoa não é o coelhinho. Como é que foi? Qual é a história verdadeira da Páscoa? A Páscoa é uma festa religiosa muito importante para a maioria dos cristãos, para todos os cristãos do mundo, que representa aquela chegada de Jesus, né? Ele entra em Jerusalém na época para a festividade da Páscoa, no domingo de Ramos, passa toda aquela semana vivenciando essa parte histórica que é tão importante, que mudou a história do mundo. Com certeza. E que culmina com o dia trágico da crucificação, que seria a paixão de Cristo. Mas toda essa festa começa já com ele chegando para a festividade da Páscoa, né? Então, nesse meio tempo, ele é traído, ele é negado pelo amigo querido do coração, que é o Pedro. Ele passa por todo aquele sofrimento e termina sendo crucificado. E, para a alegria de todos nós, ele ressuscita no domingo de Páscoa para celebrar a vida, né, o renascimento, a vida eterna e para marcar com essa lembrança a nossa vida. Agora me diz, Edson, o Cristo estava indo para a Páscoa, então, ou seja, a Páscoa já era um feriado, já era uma festividade, né? Antes da paixão de Cristo. O que representava a Páscoa para os hebreus? É a passagem do povo, né? Aquela passagem do povo, aquela transformação do povo, que para eles é uma transformação. O Moisés ter aceito aquelas tábuas. A Páscoa tem ligação com os 10 mandamentos, com o momento da abertura do Mar Vermelho? Aqui? Não foi na passagem? Não sei, não foi? Foi. Inclusive, a gente vê no início que o Cristo mandou chamar um dos seus discípulos, que eu não lembro quem, e falou assim, vai lá e apanha um burrinho que está em tal lugar assim, para que se cumprisse uma profecia anterior. Então, já estava programado pelo plano espiritual, obviamente, né? Eu já sabia que aquele burrinho estava ali naquele lugar, que aquele jumentinho, né? Na verdade, estava ali naquele lugar porque cumprisse a profecia. Mais um entendimento nosso que Cristo não veio para destruir nada. Com certeza. Ele veio para... Um momento escolhido também tão especial para o povo hebreu, né? Exatamente. Comemorando essa libertação do povo, que eles estavam sobre o jugo dos egípcios, conseguiram com a mão firme de Moisés se libertar. Então, para eles é uma data muito especial. Era uma época que Jerusalém recebia muitas pessoas, era uma festa muito grande. Judaica, né? Que para eles era passagem, aquela transformação, aquele momento em que eles conseguiram se libertar. A gente vê que a Páscoa, inclusive, é um momento que ele vem trazer aqueles 40 dias que o Cristo ficou no deserto,
Vem aí para a gente a quaresma, que significa 40 dias, são uma quarentena, vamos dizer assim, que o Cristo ficou ali, né? Que antecede o momento em que ele entra Exatamente. em Jerusalém. Que né? ele entra triunfal, né? Com aqueles ramos que eram colocados, tipo um tapete, né? Para que ele pudesse entrar. Tudo isso já estava planejado, tudo isso já estava escrito. E que ele não fugiu daquilo ali, daquela tradição. Mesmo judaica. sabendo que ia acontecer tudo isso, Sim. ele estava lá para dar o seu exemplo, para que a gente pudesse seguir, né? Perfeito. E agora me diga uma coisa. E de onde surgiu essa tradição dos ovos? Porque eu faço meio cara feia assim com determinadas explorações do comércio, né? E é um absurdo a situação dos ovos de Páscoa, mas criou-se uma tradição, né? Por que um ovo? Aliás, eu queria saber, por que um coelho que não bota ovo dá o ovo, né? Não, pois Como é. que é isso aí? Então, a gente não sabe de onde vem essa tradição toda, né? Mas tem o porquê do ovo. O ovo, para o povo antigo do Mediterrâneo, os egípcios, Aqueles povos, aqueles né? povos, né, do Mediterrâneo antigo, eles consideravam o ovo o símbolo da vida. Fertilidade. Então, quando tinha o começo da primavera, a época de plantio, existia uma festa também para se comemorar isso, que era uma época muito importante do ano. Então, o ovo, eles eram pintados e decorados para dar de presente nessa época, para simbolizar a vida, o nascimento, né? E o ovo representava isso, representava o começo da primavera, da vida nova, depois de um inverno, né? O poder plantar novamente, então representa a vida para esses povos antigos. Então quer dizer que o ovo, olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje, eu estou aprendendo pelo menos, o ovo também é anterior a Cristo. Muito anterior. Muito anterior, se Assim presenteava, como, né? Foi colocado da seguinte forma também. Vieram tempos depois, né, em que o cristianismo foi implantado e que se colocou o coelho como símbolo da fertilização, né? O coelho, na sua característica, na sua formação, ele é fértil por natureza. Então isso veio a juntar o ovo com o coelho, que na verdade não tem a ver. Mas os cristãos já pintavam à mão um ovinhozinho para dar de presente, com a imagem do Cristo, imagem de Maria e tudo mais. Mas que coisa, agora então está dando para entender o porquê do ovo e o ovo coelho. O da vida e o coelho da fertilidade, né? Os dois juntos aí. E antes, a curiosidade maior, antes mesmo de Cristo, né? Sim. Antes de Cristo a Páscoa, né? A Páscoa e os ovinhos coloridos. Os ovos coloridos que não tinham assim essa conotação da imagem. O coelho veio depois. Isso aí já foi uma outra coisa. E é engraçado, eu estou lembrando que em todas as histórias que a gente vê, né, do povo hebreu, eles sempre falam da promessa que Deus fez daquele povo se tornar mais numeroso que as estrelas do céu. Sempre tem uma passagem ou outra que eles mostram e passam isso de geração para geração. Então, acredito que esse seja o simbolismo que esteja, né, colocado nesses dois itens, pelo menos desde do início. E agora me diz uma coisa, para o espírita, como que o espírita ele vê a Páscoa? Todas essas comemorações e principalmente a energia que existe em torno dessa época do ano. A Páscoa para o espírita é uma comemoração, nós entendemos, nós aceitamos toda aquela questão do simbolismo que outras denominações religiosas trazem, por questão de entendimento, né? Mas para nós, a nossa Páscoa é o dia a dia, é a nossa transformação interior. Nós entendemos que não existe necessidade de um dia só para que você
se transforme. Você tem que se transformar cada dia, porque a cada dia são provas diferentes, né? A gente sai de casa, você tem uma prova no trânsito, tem uma prova num filho no colégio, né? Tem uma situação assim com nós mesmos. Será que a gente está capaz de chegar ao trabalho com um sorriso conforme você saiu de casa, ao beijar sua família, seus filhos, a sua esposa, o café da manhã? Você vai chegar no trabalho com essa mesma disposição, com essa mesma franqueza de amor, de caráter, de coração limpo, com todas essas experiências que nós temos durante o dia? Então, para nós espírita, a Páscoa é uma transformação diária. Não é uma comemoração religiosa como, né, o povo judeu, como os católicos. Não temos o feriado e comemorar a paixão, né, e fazer a quarentena, toda essa parte que o catolicismo tem, esse ritual, né? Exatamente. Mas é muito importante, porque Cristo passa para a gente, apesar do espírita ser profundamente cristão, né, a gente procura estudar profundamente a doutrina que ele trouxe para a gente sabe que a morte não existe, né? A vida é eterna. E ele, nesse momento de Páscoa, ele trouxe essa prova de vida. Ele apareceu tanto para Maria Madalena, como para os apóstolos que estavam com a tristeza dele ter sido preso, de não ter acontecido como o planejado, né? Imaginando aí ter passado ainda muitos anos com Jesus, e acontece uma tragédia que para eles deve ter sido imensa. Ele vem para provar exatamente isso, que a vida verdadeira é a vida do Espírito, né? E ele traz essa alegria. Isso, acho que a Páscoa é uma das datas mais lindas que tem, né? Que prova que realmente a vida continua. Ele aparece, né, não no corpo da carne, mas o corpo espiritual. Então, provando que a vida realmente continua. Os antigos, eles sempre costumavam, vamos botar assim, traduzir, né, seus ensinamentos através de exemplos, de parábolas ou de situações que representassem. Como Edson falou, já que o espírita ele tem a sua Páscoa diária, né, eu acredito que até a paixão de Cristo para a pessoa que está em casa, por exemplo, quem vai vencer um grande vício, a primeira noite, principalmente os primeiros momentos de abstinência, é uma paixão, é uma sexta-feira, né, que a pessoa fica. É um sofrimento, né? E quando você se liberta daquele vício, você tem uma ressurreição, a sua vida ela modifica, é uma nova vida, e isso pode acontecer a qualquer momento. Cada um tem seu momento, né? Cada um tem seu momento. Em se tratando da própria ressurreição. Por quê? Os espíritas, eles têm uma visão, após a morte do corpo físico, e tanto os cristãos, né, vamos colocar assim, as outras religiões, também seguidoras do Cristo, elas têm a ressurreição de uma outra forma. Como é que o espírita vê? Como é que ele interpreta esse momento de, vamos dizer assim, de vida após a morte do Cristo representado na Páscoa? Para o povo denominado, vamos dizer, cristãos ou tudo mais, que segue o Cristo conforme nós seguimos, o entendimento da ressurreição é exatamente o surgimento de uma nova vida, conforme já foi dito, né? E o entendimento deles é que nessa transformação a gente vai lembrando dos nossos passados, né? das nossas vidas, até no início das nossas vidas atuais, e a gente vai lembrando que algumas coisas eram proibidas, né? Que a maioria de nós viemos de uma denominação, seja ela protestante ou católica, mas nós viemos sempre né? São raros que já nasceram no berço espírita. Alguns tiveram esse privilégio, que não é, por exemplo, o meu caso. Eu vim de uma tendência completamente católica, não desfazendo de nada, todos nós temos as nossas compreensões. Mas eu lembro que era proibido isso, era proibido aquilo, você não podia, até música você não podia ouvir. Não que a gente vá fazer isso, mas essas colocações são colocações de respeito.
E que nós, espíritas, entendemos isso, aceitamos, porque cada um tem o seu momento, né? Não comer carne, não fazer isso, né? Na Semana Santa, até parece que até ao meio-dia de sábado, alguma coisa assim, ou na sexta-feira, a partir da sexta-feira já pode, né? Qualquer coisa, Não, na sexta-feira. Bom, pelo menos a minha mãe não me deixa fazer nada sexta-feira. Eu disse, mãe, mas eu não sigo dessa. Não pode. Não pode comer carne, não pode se divertir, o Cristo está morto. Pois é. Então entendíamos, falavam com a gente, por exemplo, né? Falava que se você comesse a carne naquele momento, você estaria comendo a carne do Cristo. Quer dizer, isso coloca um certo receio na pessoa, né? Nós estamos ainda num momento muito diferente do que estamos hoje, né? Logicamente que cada um no seu momento, volta a falar, vamos respeitar, mas vamos entender que lá na frente o Cristo apareceu e apareceu em espírito. E para que comprovasse tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele veio trazendo para a gente, ele permitiu até que o tocasse, né? Lá na frente a gente vai ver que o Tomé teve que colocar a mão nele para saber se ele estava, né? Quer dizer, então tudo isso aí já vem de um planejamento espiritual, né? de uma colocação, conforme foi dito, a Débora muito bem falou. A verdade é que ali naquele momento ele trouxe todas as informações que nós precisávamos ter para o entendimento espírita. Então, nós vamos continuar com esse entendimento já. Vamos dar uma pausa rapidinho e a gente já está voltando. Pai nosso, que és dos céus, aquele que não nascer da água e do Espírito. A igreja criou a virgindade antes, durante e depois, como se isso fosse importante fisicamente. Esta mulher. E se o teu olho te escandalizar? Tu me amas, Pedro. Judas não traiu Jesus. Que é visto na ressurreição, é o corpo espiritual. Morreu fisicamente, mas se imortalizou espiritualmente. Que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Enfrente os humilhados de espírito. Não desistam os puros de coração. A história do Apocalipse é uma obra psicografada. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, Frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Programa Amor e Caridade, hoje falando sobre a Páscoa. No bloco anterior nós conversamos,
sobre a ressurreição do Cristo. E o Edson comentou que Cristo apareceu, né, em espírito materializado para Tomé, que inclusive chegou a tocar a sua chaga e disse: nossa, o Cristo realmente está vivo, e aí saiu acreditando. Para quem não sabe, a história de eu sou que nem São Tomé, tenho que ver para crer, vem desse episódio, né? Como é que a visão espírita explica essa materialização do Cristo? Afinal de contas, ele estava morto e de repente aparece vivo. Como é que o Espiritismo explica isso? É simples demais. Eu costumo dizer que até eu consegui entender um pouco do Espiritismo, por isso que é fácil. O que acontece é o seguinte: nós éramos espiritualmente ainda muito crianças naquela época. Hoje já temos um pouco mais de entendimento. Então era necessário que houvessem algumas materializações. O Cristo se materializou para que Tomé pudesse entender, porque ele estava botando em dúvida tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então o Cristo falou assim: então você me toca para ver, porque ele só podia acreditar vendo. Nós vemos ainda hoje algumas situações dentro do Espiritismo que pessoas ainda precisam de uma visão, de uma coisa mais palpável, né? Depois que existe o desenlace do espírito e do corpo, não tem mais volta. Depois que existe a morte do corpo e que o espírito se liberta, se desprende, se liberta, ele não volta. Então, o que confunde muitas pessoas nessa aparição do Cristo, que acham que ele ressuscitou, que era o corpo dele de carne, que saiu lá da tumba e apareceu para os apóstolos e para Maria e tudo mais. Só que a gente tem o nosso corpo, o nosso espírito e o nosso perispírito. É como se fosse o corpo não material, mas também não só espiritual. Ele mantém aquela forma. E Jesus já tinha ido ter com Judas, isso é uma outra história, tem que ser falado num outro momento, e veio em corpo espiritual, quer dizer, o perispírito dele, na forma que ele era e na forma que nós seremos quando a gente desencarnar, e apareceu para aquela turma que estava ali, né, chorosa e pensando que ia ser do cristianismo, mas não é o corpo dele de carne que estava ressuscitado, era o perispírito dele que apareceu na forma que ele era, ainda com as chagas, para provar toda essa parte. Para quem está em casa e que acha um pouco difícil de compreender, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar fácil de ver. Naquele filme Ghost, na última cena, né, o mocinho, que era o Patrick Swayze, se eu não me engano, ele aparece para Demi Moore. Eu não lembro mais o nome dos personagens. Então ele está aparecendo. E de certa forma eles até conseguem uma interação deles. Seria mais ou menos aquilo, ou seja, o perispírito, o espírito aparece, né? Ele vai se materializando, mas ainda naquele estilo fluídico que você nota que não, ele está meio transparente. Seria mais ou menos aquilo o que aconteceria. Exatamente. Nesse caso de Jesus, ele consegue se materializar verdadeiramente. Jesus, ele né, gente? Jesus. Ele já tinha feito outras materializações durante a estada dele como mestre para ensinar tantas coisas para gente. Então isso para ele foi isso para ele é simples. Ele é Jesus, né? Porque às vezes a gente tenta explicar Jesus, meu Deus, é Jesus, eu acho que só isso não tem mais. Agora vamos voltar para os rituais pascuais, né? Vamos dizer assim. Na sexta-feira disse que não se pode comer carne, né? Que você deve guardar respeito, mas basicamente, mesmo aquelas pessoas que não são praticantes nem do catolicismo, nem das religiões evangélicas, elas cortam mesmo a carne. Por que o espírita não corta? Por que o espírita ele não mantém nenhum tipo de ritual? Não, o que acontece é o seguinte: o espírita ele respeita todas as religiões e todos os conceitos de cada religião.
Nós não fazemos separação de religião de uma para outra, é assim, assado, entendeu? Não tem essa questão. Nós acompanhamos as liturgias normais, nós acompanhamos as festas normais. Tem o Natal, tem o Ano Novo, tem isso, tem aquilo, tem a Páscoa. Então, vamos acompanhar o calendário pascal, né? Pascal, da situação, e vamos seguir aquilo ali. Agora, nós não temos rituais. No Espiritismo não tem ritual. Você lembra que no início da nossa conversa nós falávamos sobre a transformação que é diária? É diária a nossa transformação. Então a gente não tem essa questão, na Páscoa eu vou deixar de comer carne. Não, pode comer carne ou não. E Jesus mesmo falou, Edson, que é mais importante o que sai da boca do que o que entra. Né? A intenção com que você faz. A gente não pode se reunir no domingo de Páscoa com a família, né? E fazer uma prece. O que é importante para o espírita é a nossa intenção. Qual é a intenção? De reunir a família para viver aquele momento de alegria, para confraternizar, né? Agradecer a Jesus todos esses ensinamentos que ele trouxe para a gente. Se existe um dogma na doutrina espírita, eu acho que é a prece. A prece. Né? Sempre que a gente vai começar, a gente quer pedir proteção. Vamos dizer que nossos... seria o nosso ritual. É o nosso ritual, exatamente, muito bem lembrado, Débora, é a prece. Tanto no início de todas as coisas que nós fazemos, quanto no término de todas as coisas que nós fazemos. Inicialmente, nós abrimos sempre pedindo proteção para que possa ser feito aquele trabalho dentro da melhor condição possível, e depois agradecemos por ter acontecido da melhor forma possível. E existe alguma regra para essa prece? Porque às vezes as pessoas, eu já encontrei pessoas, amigas, que eu falo, faz uma oração, mas eu não sei orar, eu não sei fazer uma oração, não sei rezar. Não tem. Não, tem que conversar com Deus, né? Ele está presente na nossa vida, né? Dentro da gente. Jesus falava, né, que se 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estaria. A gente tem que confiar que a gente está com os nossos protetores espirituais, ou com o anjo de guarda, como, né, cada um tem uma denominação. É uma coisa que a gente fala que é simples, por isso que eu te falei que eu, quer dizer, acho que entendi o espiritismo bem, porque é tão simples. É muito simples. Você acha que Deus não vai entender quando você fala, Pai, me ajude nesse momento de dificuldade? Ou você tem que fazer uma prece extremamente grande, Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, e me ajude nesse momento. Não, ele vai te entender da mesma forma, ele já te entendeu. Ele só quer que você se coloque à disposição dele, é só isso. Para poder entrar em sintonia, entendeu? Né? A gente tem que buscar. Não, Débora, o local não importa. Pode ser que é onde nós estamos no momento que a gente faz a nossa prece. Você pode estar no seu momento do banho, você pode estar na hora da sua refeição. Todos os momentos são bons para que você lembre de Deus, porque você fale com Ele, porque Ele está todo momento junto de você. Não só os momentos de dificuldade, né? Sim, os momentos de alegria também são importantes. A gente lembrar de Deus, de Jesus, agradecer a nossa família, as nossas dificuldades que trazem ensinamento para a gente. Eu acredito que o que faz com que as pessoas pensem que deva haver uma certa pompa para se fazer uma prece é exatamente a existência de determinadas orações que já foram feitas, né, pré-concebidas, principalmente as mais difíceis. Eu nem falo Pai Nosso e Ave Maria, que são as mais fáceis, mas existem orações, Salve Rainha, se eu não me engano, eu nunca consegui aprender, que eram difíceis e muitas vezes eram objeto de penitência no passado. Mas você não acha que se você mentalmente lembrar de Maria, ela não vai te ajudar? Com certeza. Então, não estamos falando aqui que não se deva fazer, cada um no seu momento, volto a falar. É bom para você fazer aquela prece? Faça aquela prece daquela forma que você... Agora, se você falar, não sei fazer prece, eu já deparei com pessoas assim também, não sei rezar, não sabe sim. Só tu abrir teu coração em qualquer momento. E se fizer o Pai Nosso, se fizer de coração, né, não só da boca para fora, a gente pode ter certeza que estaremos... Nós tivemos uma palestra no CA, que eu não estou recordada o dia que foi, mas a palestrante ela encerrou com o Pai Nosso, né, na versão de Emmanuel. Foi uma coisa assim lindíssima. É a mesma, você está pedindo a mesma coisa, mas
com outras palavras e que tocam o coração de todas as pessoas, não é verdade? Então, vamos fazer só mais um intervalo rapidinho e na volta eu vou cutucar um pouquinho, porque agora eu estava lembrando até de um outro programa de televisão que fala aquelas crianças que querem muito fazer bagunça, etc. Nós vamos falar sobre a Páscoa e as crianças. Vou mexer um pouco nesse ninho de ovo de Páscoa. É rapidinho, a gente já está de volta. Pai nosso, que és dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. A igreja criou a virgindade antes, durante e depois, como se isso fosse importante fisicamente. Esta mulher. E se o teu olho te escandalizar? Me amas, Pedro? Judas não traiu Jesus. Que é visto na ressurreição, é o corpo espiritual. Morreu fisicamente, mas se imortalizou espiritualmente. Que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Enfrente os humilhados de espírito. Não desistam os puros de coração. A história do Apocalipse é uma obra psicografada. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. O coelhinho da Páscoa! De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo... Mãe, esse é o papai vestido de... Que bicho é esse? Eu sou um coelho, filha. Um coelho. Isso é uma vaca. Tá vendo, Paula? Eu não disse que isso não ia dar certo? Filhinho, olha só, é que vazou um vídeo do Coelhinho da Páscoa no YouTube, aí ele resolveu vir disfarçado de vaca, pra poder ninguém reconhecer ele, entendeu?
Hã? Sabe o que é, filha? Ó, o papai tentou muito conseguir uma roupa de coelho, mas só deu pra arrumar isso aqui. Peraí, mas assim você corta a fantasia da menina. Que fantasia, Paula? Ela já não é bebê, não. Claro que é. De olhos vermelhos. Olhos pelo vermelhos. branquinho. Eu sou uma vaca com conjuntivite, é isso. Olha só, você não tá ajudando. Sabe o que é isso? Você foi criado assim, de qualquer jeito pela sua mãe. E aquela que eu criei ela de qualquer jeito Não também. fala da minha mãe, não, tá? Porque minha mãe sim. sempre me dá ovo de Não, Páscoa. ela não precisa Vocês sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Tem a ver com Jesus, né? Isso! Então, Jesus aproveitou e mandou a vaquinha para ajudar o coelhinho da Páscoa. Tu vai insistir nessa história de vaca, ô Paula? Ah, olha aqui, você tem que me ajudar. Se não pode ajudar, não atrapalha. Mas ajudar dessa forma, você não tá ajudando a garota, não. Olha só, eu sei exatamente... Transformação! Hã? Coisas que precisam morrer para se transformar em coisas novas, melhores. Como assim morrer? Morrer? Não entendi. Tem morrer. Que história é essa, garota? Quem morre? Quem precisa morrer aqui, Não precisa garota? morrer ninguém. Eu ia morrer. Morrer é estranho. As brigas de vocês, eu queria que isso morresse. E que vocês se transformassem naquele jeito que vocês falam quando tem visita. Parece até que vocês se gostam. Ah, minha filha, mas a gente se gosta. É, a gente se né? gosta muito. Você tá certa. Desculpa. A gente não tem sido bom exemplo, filha. Ela só quer que o pai e a mãe fiquem em paz. Ah, tá vendo? Ela só quer isso. E eu vendi minhas férias pra comprar esse monte de chocolate. Eu vou lá devolver. Não! Eu fico com o chocolate. Era uma vez uma linda vaquinha que adorava assistir vídeos no YouTube da floresta. Um dia, ela conheceu um canal muito legal e se inscreveu para não perder mais nenhum vídeo encantado. Depois, compartilhou muito, mas muito mesmo com as outras vaquinhas mágicas para ajudar os bichinhos da floresta que suavam muito para gravar um videozinho por semana. Ai, viveram felizes para sempre. Eu posso tirar agora essa roupa pra sempre? Não, ainda vou cantar. Era uma vez uma vaquinha no meio do nada, com sabor de chocolate e sua pele malhada. Pra gente ser feliz, tem que haver amigos e beijar todo mundo. Pra gente ser feliz, viva a Páscoa, gente! Feliz Páscoa! Programa Amor e Caridade de volta. E eu vou pedir licença para retomar o assunto só num pedacinho, na parte das proibições de sexta-feira, né, que o Edson comentou, que o espírita não tem nenhum tipo de ritual, não proíbe nada, mas eu acho que a gente poderia utilizar esse momento, tá, em que o planeta todo se reúne numa confraternização para fazer uma abstinência de maus pensamentos, de raiva, de ódio, de situações que realmente prejudicam a nossa evolução espiritual. E eu queria que vocês opinassem, também dessem ideias. O que vocês acham disso, dessa proposta? A gente, quando começa a fazer uma dieta, a gente sofre, né? A gente sente falta do que a gente gosta, né? Ou se for doce, ou carne, ou seja o que for. A gente já tem dificuldade, né? Se a gente é diabético, para parar de comer o doce é muito difícil. Agora, a gente imagina as nossas dificuldades morais, que são muito mais antigas, que a gente traz já quando a gente volta aqui para a Terra, os nossos vícios. É muito mais difícil. Dá um exemplo disso para quem está em casa. O que é uma dificuldade moral? O que seria um vício? Que todo mundo imagina que vício é só cigarro, né? Oi? Maledicência, né? A maledicência, a mentira, a inveja. São todas dificuldades morais, às vezes coisas pequenas. O egoísmo, o ódio, um sentimento ruim. Então, de repente, a gente vendo propagandas sobre a Páscoa, ouvindo, de repente, né, alguém vai numa missa ou vai num culto e ouve uma palavra bonita que toque o coração, né, ou vai na casa espírita e aquilo
sirva como uma chama, uma esperança, como um estímulo para você conseguir, pelo menos nessa época de Páscoa, que comece por aí, né? Assim, hoje eu não vou falar palavrão, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Começa por aí, né? Nas coisas pequenas. Hoje eu não vou falar palavrão e você consegue isso, bom, vou tentar amanhã também. É o primeiro passo, né? E depois a gente vai para as mais difíceis, né? Perdoar alguém que de repente te magoou profundamente, ajudar aquela pessoa que alguma vez na sua vida virou as costas para você. Então, cada um tem a sua especificidade, a sua dificuldade, e cada um, se a gente refletir, a gente sabe o que dói mais no nosso coração, o que a gente tem mais dificuldade. Acho que pode começar por aí. Verdade. Na verdade, nós nos conhecemos, né? Às vezes nós nos camuflamos, escondemos as coisas, né? Na maioria das vezes, na verdade. Mas é um gancho maravilhoso a questão da Páscoa, já que é um momento em que você vai, de repente, se abster de alguma situação, de uma carne ou de alguma coisa assim. Por que não abraçar teu inimigo, né? Procurar interagir mais com as pessoas que nos são difíceis, né? Não adianta comprar o bacalhau, fazer aquele almoço lindo e todo mundo brigar e ser aquela desavença, né? Eu estava pensando agora, me veio uma coisa aqui na cabeça, que se eu não me engano, no período de Páscoa, havia o perdão. Um bandido, vamos dizer, um prisioneiro era perdoado, que no caso foi Barrabás, né? Houve aquela escolha entre Cristo ou Barrabás, foi Barrabás. E eles, os antigos que eram tão atrasados, tão antigos, tão bárbaros, já perdoavam alguém, e a gente que se diz evoluído não consegue, pelo menos num dia, fazer essa brincadeira consigo mesmo, né? Esse ritual. Esse eu acho que é um ritual interessante. Você passar a perdoar, e aquilo que a Débora falou, o primeiro passo tem que ser dado. A partir do primeiro passo, o segundo já fica mais fácil, e o terceiro e o quarto, e por aí afora, né? Jesus trouxe a boa nova pra gente, né? Ele trouxe a lei de amor, a lei do perdão, tantas coisas lindas que ele ensinou, ele deu o caminho pra gente, ele é o nosso modelo a ser seguido. Então, se a gente não tentar ser como ele, não que a gente vai conseguir tão facilmente, mas ele é um modelo que Deus deu pra gente, né, com tanto amor, pra gente conseguir alcançar, né? Então, a gente tem que conseguir, no dia a dia, nas dificuldades do trabalho, deixar esse homem velho para trás, o homem que a gente traz, com todas essas dificuldades que a gente falou antes, e fazer com que a gente renasça como um homem novo. Nem que seja um pedacinho de cada vez, né? A gente não vai conseguir de um dia para o outro se transformar numa pessoa perfeita. Agora, por isso que no Espiritismo não tem rituais nenhum, não tem sacramentos, não temos casamentos. Você apresenta até a pessoa amada para a sociedade espírita, mas não necessariamente com véu urinal, nada disso, entendeu? A gente fala que o verdadeiro espírita tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor no dia a dia. E quando que a gente vai conseguir isso? É de uma hora para outra? Não é, né? Vocês estão falando na renovação, e uma coisa também está me vindo na cabeça aqui. Mudar o homem adulto é muito complicado, mas eu tenho notado que, de certa forma, as novas gerações, os filhos, muitas vezes eles não cometem os mesmos vícios, os mesmos erros dos pais. Então, a importância que existe na doutrina, na evangelização da criança, em levar os bons costumes. Só que agora sim, vamos entrar no nosso tema dos ovos. A criança, ela pode vir a receber, ela é um campo aberto para receber toda a doutrina ali bonitinha. Mas se por um lado tem, né, o espiritismo querendo colocar isso, por outro vem a mídia transformando tudo em ovo de Páscoa, chocolate. Você que é evangelizadora de crianças, né, que trabalha com a evangelização na casa espírita, como que você sugere às mães, aos pais que estão nos ouvindo nesse momento, a passar, né,
o verdadeiro conceito da Páscoa, a passar inclusive por esse momento até de dificuldade que o país está vivendo, né? Está passando, explicando para as crianças. Como é que você poderia orientar nisso? A criança, ela tem um anseio de informação, de conhecimento. Como você falou, ele é um campo aberto. A gente não pode esconder as coisas da criança. E se a gente não sabe, procurar alguém que saiba para passar alguma informação correta. Não é feio falar de Jesus. Hoje os pais em casa, é difícil você sentar, não filho, vamos fazer uma prece, né? Vamos falar com o anjinho da guarda na hora de dormir, vamos agradecer a vida, vamos falar de Deus. É lindo e as crianças gostam disso. A criança hoje assimila a Páscoa, ela não imagina Jesus, ela não pensa em Jesus e os pais também não falam. Então ela lembra do que quando fala de Páscoa? Ela lembra do ovinho, do coelho, do que ela vai ganhar, o que vai vir de brinde dentro do ovo. É isso que ela aprende dentro de casa, né? Então a gente tem que passar o verdadeiro sentido da Páscoa, falar de Jesus, falar da vida eterna, falar de espírito, falar das energias que a nossa casa tem que ter para ser um lar feliz, o evangelho dentro do lar. Uma oportunidade maravilhosa para fazer um estudo, fazer uma leitura bonita, falar com ela, contar essa história tão importante para a humanidade, que é a história da paixão de Cristo, o porquê que ele fez isso por nós, qual o ensinamento que ele queria dar. Isso é muito importante. A gente não tem que ter vergonha de falar de Jesus com as crianças, de falar de prece, de evangelho. É muito rico. E elas querem saber da história, elas querem saber o porquê, como você estava perguntando no início, o porquê do coelhinho, o porquê. A gente não vou dar para uma criança que está todo mundo ganhando um ovo de Páscoa, ela vai ser a única, não, porque o espírita não dá ovo de Páscoa, né? Não é assim, olha, você está ganhando um ovinho, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é assim, e contar essa história bonita da humanidade. Eu acho que tem até, você deu a dica toda no início, né? A criança gosta muito de fazer coisas, né? Tanto que principalmente no jardim, aquele monte de trabalhinho, e ela fica feliz da vida quando chega aquele pregador. Mãe, olha que lindo que eu fiz para você. E você, ai, que lindo, né? Tem que ser aquilo. De repente, o pai e a mãe incentivar a troca de ovos, sim, mas do ovo que ela faz, daquele decorado. Aproveitar esse momento para contar a história. Junto, Contar a história do que é. Todo momento que a gente puder aproveitar com a criança para passar alguma informação boa, a gente tem que aproveitar. O tempo já é tão curto para a gente estar com as crianças, já é tão corrida a nossa vida. Não deixar passar um dia de Páscoa, deixando a criança procurar o ovinho e fazer com que aquele momento fique tão fugaz, né? Tão sem sentido, sem sentimento. Aproveitar esse momento de Páscoa para passar essas informações tão bonitas do Evangelho. E, obviamente, como o Edson bem disse no início e repetiu algumas vezes durante o programa, a Páscoa para o espírita é todo dia, né? A paixão, a ressurreição, o passar pelas dificuldades. Todos nós estamos em crescimento, todos nós estamos em evolução nesse mundo. Então, um dia depois do outro, uma vida depois da outra, uma encarnação depois da outra, e a gente vai fazendo a nossa evolução. Eu quero fazer um convite para vocês. Já que hoje nós estamos aqui celebrando a nossa Páscoa diária, né? E o ritual que o espírita ele faz questão de fazer todos os dias é o ritual da oração. Essa é a nossa mesa de Páscoa. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo nesse momento a compartilhar da nossa ceia, nosso almoço, nosso lanche de Páscoa. E gostaria de convidar o Edson para fazer uma prece por todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo e até aquelas que estão recebendo as irradiações através de quem está nos assistindo,
para esse momento, para uma renovação, tanto pessoal quanto da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, né? Então hoje a minha despedida, nossa despedida vai ser em forma de oração. Edson. Pois não. É sempre uma satisfação muito grande poder estar falando do Cristo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e mestre, amigo incondicional de todos os momentos, aos nossos companheiros individualmente, aos nossos protetores, aqueles guardiões das nossas vidas, dos nossos momentos, que nos trazem felicidade, que nos mostram sempre o caminho certo. Vamos pedir que possam olhar por todos nós nessa Páscoa, pelas nossas dificuldades individualmente, pelas nossas dificuldades coletivas, pedir em particular pelo nosso país, pela dificuldade que nós estamos atravessando nesse momento, que os nossas cabeças pensantes do nosso governo possam ter uma direção melhor para todos nós. Sabemos que somos falíveis, que somos infinitamente difíceis de entendimento, mas sabemos também que pedimos e que podemos receber toda a orientação divina. Nesse momento, ó Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui junto a essas pessoas maravilhosas, de poder participar, de poder estar junto no lar de todos vocês. Pedimos dessa forma proteção para que possamos encerrar mais essa noite de entendimento. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. E com isso, nós nos despedimos, deixando para você o nosso desejo de uma feliz Páscoa, que seja um momento de renovação, porque semana que vem a gente está aqui de volta. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.